E aí, pessoal, tudo certo? Vamos lá. Uma aula aqui demonstrativa, tá? Mas bem importante. Peguei dois modelos de placa aqui, porque o que eu vou mostrar para vocês aqui tem algumas diferenças entre essas placas, né? Temos aqui uma placa Trinity e temos aqui uma placa Corona, tá? Essa aqui é uma Corona V4, tá? Mas serve para as outras Coronas também, tá? Vamos lá. Vamos Vamos falar um pouquinho aqui sobre problemas de standby e problemas de alimentação de linha principal, tá? Basicamente, por onde a gente deve trabalhar quando a gente tiver algum problema, né, em uma dessas linhas, tá? Vou pegar primeiro a Trinity aqui para explicar, depois a gente passa para Corona que está aqui, certo? Vamos lá, pessoal. Essa placa a gente não vai fazer o reparo agora, tá? Ela é uma placa de sucata que tem que tirar peça, ó, ao jeito que ela chegou aqui pra mim, ó, os capacitores todos soldados por cima. Essa placa aqui é uma placa que não compensa, não compensa arrumar pelo custo que vai ter, o trabalho que vai dar e depois o valor que eu vá vender, alguma coisa desse tipo, então não compensa, tá? Esse aqui é um game que eu comprei, a princípio para tirar peça, né? Sempre tento primeiro fazer o reparo, porque se eu fizer o reparo eu já vendo o aparelho. Mas essa aqui, pelo jeito que ela chegou, não vou nem perder tempo nela, tá? Vamos lá. Explanações. Primeiro, linha de standby. Vamos lá. Tem um problema na linha de standby do aparelho, certo? Vamos lá. Como é que eu identifico um problema na linha de standby? Bom, primeiro, se o aparelho não liga, não dá nenhum sinal de acionar o aparelho, eu já sei que eu tenho um problema na linha de standby. Eu posso vir a ter também um problema na linha de alimentação principal, mas isso eu tenho que trabalhar posteriormente, né? Primeiro eu tenho que fazer o aparelho ligar. Quando eu falo o aparelho não dá sinal, não acende a luzinha vermelha. Desculpa, nem a vermelha e nem a verde na frente aqui. Às vezes ele dá o bip, às vezes em outras situações ele não dá o bip. Ou seja, ele não chega a acionar. Se ele não chega a acionar o aparelho, o meu problema vai estar no standby. Então é no standby que a gente vai trabalhar. Aonde que a gente vai trabalhar no standby? Primeiro, essa aqui é a placa Trinity. Alimentação de standby, tá? Os 5 volts entra pela fonte aqui, pelo conector da fonte, e vem para esses caras aqui, para esses reguladores. Temos aqui uma bobina de 5 volts. Eu vou chegar mais próximo aqui para vocês para ficar melhor, tá? Vamos ver se eu consigo levantar um pouquinho essa placa aqui, ó, para ficar um pouquinho melhor de vocês observarem, certo? Vou colocar um dissipador aqui embaixo. Aí, aqui já dá pra gente ver legal. Ó, 5 volts entra pelo conector da fonte, vem aqui para essa bobina. Então aqui é uma bobina de 5 volts, certo? Dificilmente eu vou ter um problema aqui. Se eu tiver algum tipo de curto aqui, tá? É provável que eu tenha curto em um desses capacitores aqui, ó, ou aqui, ou aqui, ou aqui, certo? Mas vai ser muito raro você pegar um curto que esteja nos 5 volts. Geralmente o curto está nos 3.3 ou no 1.8, tá? A Trinity, ela trabalha com uma tensão, um regulador de tensão de 1.8 volts, certo? Diferente da Corona. Depois da Corona a gente vai passar ali. Então, por exemplo, primeira coisa, chegou um aparelho que não liga, primeira coisa eu vou conectar a fonte aqui e vou medir essas tensões aqui. Tenho 5 volts aqui, tenho 3.3 aqui, tenho 1.8 aqui. Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Se eu não tiver alguma dessas tensões aqui, né, ou ela tiver menor do que deveria ser, geralmente um curto ele reduz a tensão. Então um lugar que era para ter 3.3, por exemplo, às vezes tem 0, alguma coisa. Por quê? Porque tem algum componente que está consumindo demais, que está drenando essa tensão para o GND. Né? O componente, quando ele entra em curto, ele começa a drenar a tensão para o GND. Então, por isso que ele cai bastante aqui a tensão, certo? Feito isso, por exemplo, tem algum problema nessa linha. Primeira coisa que eu vou fazer é retirar a bobina da linha que eu tenho problema. Digamos que o problema esteja aqui na linha de 3.3. O que eu vou fazer? Eu vou retirar essa bobina fora. Vou retirar essa bobina fora, vou medir do lado, aí já com a fonte desconectada,
vou medir do lado do regulador, ou seja, o regulador sai daqui, entra por aqui, ó, por cima da bobina, e ele sai por aqui. Então, primeira coisa, eu vou medir a tensão desse lado aqui, certo? A tensão não, vou medir curto, tá? Vou colocar aqui o multímetro. Deixa eu ligar o bichinho aqui, para eu dar um exemplo melhor. Vamos lá. Essas aulas todas a gente vai ter fazendo reparo, tá? Mas eu quero fazer primeiro essa explanação, para vocês já ter ciência do que vão fazer. Então, por exemplo, digamos que eu encontrei um problema, medi a tensão lá com a fonte conectada e tem uma tensão reduzida aqui na linha de 3.3. O que eu vou fazer? Eu vou retirar essa bobina fora e aí vou medir em escala de continuidade ou escala de VIP, né? Escala de continuidade, vou medir o pad de cima. Embaixo dessa bobina ele tem dois pads, certo? Então vou medir do pad de cima, que é o que vem do regulador, para ver se eu tenho algum tipo de curto, certo? Se eu tiver curto desse lado, eu já sei que o curto está no regulador, certo? Então fica mais fácil. Então aí eu retiro o regulador e faço a troca do regulador. Agora, se do lado de cá, lado do regulador, não tem curto, mas do outro lado tem curto, aí eu já sei que o curto está para o lado da placa aqui, não do lado do regulador. Certo? Então eu já sei para que lado eu vou trabalhar. Então, problema na linha de stand-by. O aparelho não chega nem a startar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é medir as tensões do regulador de stand-by. O que pode ser problema quando o aparelho não liga? Pode ser problema nos reguladores de alimentação, pode ser um problema no HANA, pode ser um problema no chipset, pode ser um problema na NAND, ou pode ser algum curto nas USBs, tá? Esse cara aqui, ó, tá? Ele é um regulador responsável por alimentar as USBs. Então é ele que gera a tensão de 5 volts para as USBs, tá? Como é que eu identifico se a USB está em curto? Simples. Você vira a placa aqui, certo? Virou a placa. Aqui você tem as portas USB, né? As duas portas USB. Pelo lado de baixo aqui eu tenho os pinos onde são soldados as portas. Então é simples. Escala de continuidade. Você coloca uma ponteira de um lado e uma ponteira do outro. Tá vendo que ele tem 4 pinos? Certo? Você coloca uma ali no primeiro pino e outra no último pino. Os 2 pinos do meio são de transferência de dados. Tá? Os 2 pinos das extremas, eles são GND e alimentação. Então eles não podem estar em curto. Se a USB estiver em curto, você já vai saber. Aqui você já vai conseguir identificar. Nesse caso, vemos que temos uma resistência alta ali, ou seja, não temos curto na USB nesse local, certo? E aí o curto da USB, ele pode estar na própria porta USB, você pode dar uma olhada, ver se tem algum pino torto aqui dentro, ou pode ser internamente aqui, na porta que está gerando curto, pode ser algum dos capacitores cerâmicos que temos aqui na mesma linha das USBs, ou pode ser esse cara aqui também, tá? Que alimenta as USBs. Quando eu falo pode ser os capacitores que trabalham na linha, tem aqui também, porque na parte de trás também temos portas USB, certo? E elas são interligadas. Esse cara aqui, ele alimenta tanto as portas USBs traseiras quanto as frontais. Então pode ser algum capacitorzinho cerâmico em curto na linha da porta USB, certo? E aí a gente tem que procurar, da forma que a gente faz em todos os vídeos, tá? Tem que ir lá e sair catando o bichinho, não tem muito o que fazer. Dito isso, tá? Se você não tem um curto nas USBs, digamos que você não tem problema aqui na linha de alimentação e você não tem problema nas USBs, o que mais pode ser? HANA, tá? O HANA ele trabalha também na linha de standby, então ele pode causar um problema na linha de standby. E aí o seguinte, a gente não tem um teste exato para saber se o HANA está bom ou ruim. A gente tem um teste que nos dá um indicativo, tá? Você vai plugar a fonte aqui, manter o aparelho em standby, alimentado a linha de standby, e você vai medir a tensão aqui. Aí no multímetro, numa escala de corrente contínua, tá? Você vai aterrar a ponta preta e você vai vir aqui nesse pad aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver a numeração do pad aqui que vai ajudar vocês, tá? Ao lado do R3B15, tá? Ele tem um pad aqui, bem na saída do resistor, que ele é o ponto de standby clock, tá? Ele tem que medir aproximadamente 1,6 volts,
certo? Varia um pouquinho, tá? Entre 1,5 e 1,7, por aí. Tá? Então ele tem que ter essa tensão aqui. Se ele não tiver essa tensão, já é um bom indicativo de que o HANA está ruim. E aí você pode começar a trabalhar diretamente pelo HANA. Tá? Se você tiver a tensão aqui normal, aí você pode começar a suspeitar do chipset. Tá? O chipset também, você não tem um teste exato para saber se ele está ruim. Mas você tem testes de indicativo. Um deles é aqui, ó. Aqui você vai ter uma tensão de 5 volts, certo? Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver legal. Dá para ver legal. Tá vendo aqui tem um quadradinho com 4 pads aqui? Esse superior esquerdo aqui é GND, tá? O superior direito é 5 volts, que vem da bobina. Os dois de baixo, eles precisam ter 3.3 volts cada um, tá? Precisam ter um valor aproximado a 3.3, né? Nem sempre é exato. Às vezes é 3,2, né? 3,4, mas é por aí. Tá? A tensão seria correta 3.3, mas pela variaçãozinha ele pode ter essa pequena oscilação. Então nesses dois pads de baixo aqui, eu tenho que ter 3.3 volts em cada um. Esses pads aqui são os mesmos pads que você encontra aqui, ó, no ponto E e F, que a gente utiliza para instalar um chip de RGH. Então a gente precisa ter a tensão aqui e precisa ter aqui também. Se uma dessas tensões não existir ou tiver alterada demais, tá? Você já sabe que você tem um problema aqui no chipset. Tá? Outra forma de identificar também é você ligar a fonte de bancada alimentando a linha que está com um curto, por exemplo. Se você tem um curto na linha de 3.3, você injeta 3.3 volts aqui, que o componente que tiver ruim, geralmente ele vai aquecer. Principalmente se for chipset. Se for chipset, você vai perceber que ele vai aquecer. Tá? Se você tiver uma câmera termográfica aí, facilita bastante. Mas como ele é um equipamento um pouco caro, não é todo mundo que tem. Existe um spray congelante, que você também pode congelar a placa e quando você liga, você percebe que ele é o primeiro a aquecer, então você já sabe que ele aquece. Em alguns casos, colocando o dedo, você já consegue perceber que ele está aquecendo mais do que teria que aquecer, a ponto de queimar o dedo. Ou seja, ó, chegou a cair um capacitor aqui. Ao ponto de queimar o dedo, e esses são alguns indicativos. Caso você tenha todas as tensões corretas aqui, você tem o ponto de standby clock, as tensões aqui estão corretas, tá? E você não tem curto nas USBs, tá? Eu indico você primeiro fazer uma leitura da NAND, tá? Faz uma leitura da NAND, porque se a NAND não for reconhecida, se com o equipamento instalado, na hora de fazer a leitura ele não reconhecer a NAND, você já sabe que você tem um problema de NAND, tá? Numa placa Trinity é mais difícil dar problema na NAND, tá? Mas não custa a gente dar uma olhadinha, porque como a gente vai simplesmente instalar o equipamento e fazer uma leitura, né, digamos que seria mais uma verificação de software e não de hardware. Então antes de a gente sair arrancando o componente da placa, a gente pode primeiro fazer essa leitura, certo? Então a linha de standby, quando você pegar um problema de um Xbox que não liga, tá? Não dá sinal, ou só dá o bip, mas não aciona a luzinha verde na frente, não chega nem a piscar, você já sabe onde você tem que trabalhar. Né? Reguladores de alimentação standby, HANA, chipset, curto nas USBs ou NAND. O teu problema vai estar por aí. Tá? O teu problema vai estar por aí. E aí a gente tem que começar a catar. Se tem tensão alterada aqui, retira a bobina e vê se tem curto. Se tiver curto, você verifica. Curto está do lado do regulador ou do lado do restante da placa? Ah, está no lado do regulador. Beleza, você já sabe que tirando o regulador fora, já vai sanar o curto. E aí é só você substituir. Se o curto não está do lado do regulador, está do outro lado, aí você vai sair procurando. Bom, vamos ver como é que está o HANA. Mede o ponto de standby clock que eu falei para vocês, 1,6 volts. Tenho a tensão ali, beleza. Tá. Tem algum tipo de curto no USB? Não, não tem curto na USB. Então vamos medir aqui as tensões do indicativo do chipset. Mede aqui. Tem as tensões 3.3? Ah, não tenho. Não tem uma das tensões? Pode ter certeza que o teu chipset está ruim. Tá? Se tiver as tensões normais, aí vamos fazer uma leitura da NAND então. Então toda essa parte de diagnóstico, você vai seguindo um caminho, vai trilhando um caminho por onde você vai trabalhar. Você vai seguindo indicativos, né? É meio que um trabalho de detetive. Você vai seguindo indicativos, certo? Se nada disso, se tudo parece correto, aí você vai fazer uma leitura da NAND, né? Conseguiu ler a NAND? Bom, mesmo assim eu posso ter um problema no HANA, posso ter um problema no chipset. Muitas das vezes ele tem um curto muito pequeno, que não chega a ponto de aquecer demais.
E aí, mano, aí vai ter que ser meio na sorte. Aí não vai ter jeito. Aí tu vai ter que tirar o HANA, né? Substituir. Tira o HANA, faz a medição, vê se o curto sumiu. O HANA, geralmente, ele acusa um curto na linha de 1.8, tá? É difícil ele acusar na linha de 3.3. Pode, mas geralmente ele acusa na linha de 1.8. Então, se o teu curto está na linha de 1.8, você pode, de repente, começar pelo HANA. Tá? O chipset, quando ele está danificado, geralmente some uma das tensões aqui, certo? Do ponto E e F do chip. Então, isso facilita muito. Agora, se tudo estiver correto, todas as tensões corretas, tá? Aí você pode começar na sorte, tá? Se você tem uma câmera termográfica, você consegue pegar um mínimo aquecimento, você já consegue captar pela câmera. Então você vai mais, digamos que seja mais direto no reparo, né? Por isso que esse tipo de ferramenta ajuda tanto. Porque você não precisa, por exemplo, sair nessa sorte. Às vezes você dá azar igual, porque às vezes você pega um chipset, por exemplo, aquecendo, só que no momento que danificou o chipset, às vezes também matou o HANA. Né? Às vezes o HANA não está em curto, então ele não aquece, só que ele está morto. Né? Ou seja, ele não está atrapalhando o sistema, mas é como se ele não estivesse ali. Ou seja, ele não vai fazer função e ele não vai ligar. Certo? Linha de standby, placa Trinity, é isso. Tá? Reguladores standby, HANA, chipset, NAND ou curto nas USBs. Vai ser isso, tá? Vai estar nisso. Às vezes você pega um curto na USB que é um pouquinho chato de achar. Por quê? Porque às vezes não é um curto na porta ou não é um curto no 1B1 aqui, que é o CI. Tá? Às vezes o curto é num capacitor que trabalha na mesma linha. E aí você tem que vir próximo, seguindo a linha aqui, vendo quem trabalha no mesmo local. Tenta encostar o dedo, porque às vezes ele está aquecendo, mas por ser um capacitor muito pequenininho, você não tem acesso. Mas tenta colocar o dedo, porque às vezes ele aquece e aí você percebe, tá aqui o bichinho, certo? Vai ser isso. Vamos lá, agora vamos passar aqui para a linha de standby da Corona e depois a gente vai para a linha de alimentação principal, tá? Vamos lá, Corona. O aparelho não liga, mesma coisa, né? Não dá nenhum sinal, não chega nem a acender a luzinha verde na frente, nem piscar nada, tá? Vamos lá. Qual que pode ser o problema? A gente já sabe também que o problema vai estar no standby. Tá. Os reguladores de standby da Corona também ficam nessa localização. Aqui temos a bobina de 5 volts, aqui temos a bobina de 3.3 e aqui temos a bobina de 1.2 volts. Tá? A Corona ela trabalha com a tensão de 1,2 volts e não 1,8 como é na Trinity, certo? Regulador de 3.3 da Corona, regulador de 1,2 da Corona. Então, o processo é exatamente o mesmo da Trinity, tá? A única coisa que diferencia é que aqui você não tem o chip HANA, né? Então, você não vai ter um problema no chip HANA porque ele é inexistente. De resto, ele é exatamente o mesmo processo da Trinity. Então, você vai verificar reguladores standby. Você pode medir aqui os pontos do chipset também, sem problema. Aqui você tem a NAND, que você pode fazer uma leitura da NAND. Neste modelo de placa aqui, ó, modelos de placa que utilizam a NAND BGA, tá? Corona V4, Corona V6, eles costumam dar problema na NAND. Essa NAND ela é bem sensível. Então, quando você pega um problema de um aparelho que não liga, pode ser a NAND. Como é que eu vou medir a NAND? Como é que eu vou saber se essa NAND BGA aqui está defeituosa? Simples. Conecta a fonte aqui, deixa o aparelho em standby e mede o primeiro pad aqui, ó. Você aterra a ponta preta e você vai medir esse pad aqui, ó. Tá vendo aqui que tem vários padzinhos aqui, ó, compridinhos? Você vai testar aqui o primeiro aqui, a esquerda aqui, inferior à esquerda. Você vai medir. Em standby, ele tem que dar uma voltagem de 0 volts, tá? Quando a NAND dá problema nesse aparelho, gera tensão aqui. Geralmente gera 1,7 ou 1, alguma coisa. Então esse pad aqui, ele em standby, ele precisa estar zerado, tá? Depois que você liga o aparelho, que o aparelho ligou, iniciou, aí é normal ele ter tensão aqui. Mas em standby, ele precisa estar zerado. Se você pega um aparelho que não liga com um NAND BGA, você já pode aqui, aterra ponta preta, coloca a escala de voltagem, conecta a fonte, tá? Mede o primeiro pad aqui, o inferior à esquerda, certo? Inferior esquerdo, você mede. Se você tiver uma tensão aí, você já sabe que o teu problema está aqui, ó, na NAND, certo? Chipset, mesma coisa, a gente tem os indicativos, né? Então você tem esses dois pontos aqui para medir, ponto E e F. Se você não tiver uma tensão aqui, é provável que seja chipset.
tá? Você pode ter um curto também na linha das USBs, tá? Então pode ser aqui o 1B1 que fica no mesmo local da Trinity, né? Tá aqui ele. Pode ser um curto nas USBs também. A diferença é que os pontos EF se percebe que o layout da placa é um pouco diferente aqui nessa da Corona para Trinity, né? Então o ponto EF seria aqui, ó, aqui e aqui. Só que aqui não vai ter tensão mesmo, porque aqui os dois resistores que teríamos que ter aqui, que seriam um resistor de 0R, que fariam essa ligação para vir para esses pontos, nesse modelo de placa não existem mais. Né? Eles retiraram esses resistores. Então você só vai ter aqui no pad inferior do resistor, você terá a tensão de 3.3. Aqui você não vai ter mesmo, então é normal você não ter aqui, tá? Nesse modelo de placa Corona. Então, Corona não dá nenhum sinal, reguladores standby, curto na USB, problema na NAND ou problema no chipset. Vai estar aí o teu problema, certo? Aparelhos que não chegam nem a piscar na frente, certo? Pode até dar o beep, pode dar o plim. Esse aqui é um modelo que ainda tem o buzzer, tá? Ele pode até dar o plim, mas não liga. Teu problema está no standby. Ou é regulador, ou é curto nas USBs, ou é chipset, ou é NAND, certo? Tá dentro disso. Desculpa, eu tô com uma tosse aqui, mas não posso parar a gravação dos vídeos. Aqui eu tenho que subir bastante coisa. O pessoal tá agoniado para começar o curso. Então, basicamente, Xbox 360 é isso. Aparelho que não dá sinal, que não liga, não chega a acionar a luzinha verde na frente, vai estar aí o problema, certo? A gente vai fazer reparos, tá, desse tipo de defeitos em outros vídeos. Mas aí eu passo só para relembrar. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para já passar uma carga de informação para vocês saberem onde começar a trabalhar na placa do Xbox 360. Para de repente não pegar uma placa, olhar ela inteira assim e falar, meu Deus, onde é que está o defeito? Tá? Então você já sabe por onde pode estar o defeito, por onde vocês vão começar a trabalhar. Certo? Vamos lá. Linha de alimentação principal. Ah, Michael, eu tenho um Xbox aqui que eu ligo, tá? Ele pisca a luzinha vermelha, a luzinha verde na frente e apaga, desliga. Fonte fica com LED vermelho. Ou seja, você tem um curto na linha de alimentação principal, tá? Para você ter certeza do curto, você coloca aqui um multímetro em escala de continuidade, a terra ponta preta, isso sem estar com a fonte conectada, tá? Só com a placa assim como eu estou aqui. A terra, você pode medir em qualquer lugar que tenha alimentação de 12 volts. Por exemplo, esses dois MOSFETs aqui, tá? Se você medir aqui na parte superior dele aqui, ó, ele não pode gerar um curto. Ó, por exemplo, essa placa aqui me parece estar com curto. Vamos ver. Não, não tá não. Eu que medi errado ali, ó. Tá vendo? Tem uma resistência bem alta, ou seja, eu não tenho curto. Se eu tivesse um curto na linha de alimentação principal, aqui onde eu estou medindo, aqui, ó, na saída do regulador, essa partezinha de cima dele aqui, ó, ele me geraria um curto aqui. Ia me dar uma resistência muito baixa, tá? Próximo é 0. Você pode medir aqui, você pode medir aqui também. Aqui também é alimentado com 12 volts. Aqui também é alimentado com 12 volts. Ah, Maico, eu tenho um curto realmente na linha de alimentação principal. Como é que eu vou resolver? Tá? A gente tem 3 vertentes aqui, tá? Que podem estar com problema. Vamos lá. Os 12 volts, ele entra pelo conector, passa pelos capacitores, vem para essa bobina e vem para esse cara aqui, tá? Tanto para cá quanto para cá. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Geralmente a linha de alimentação principal, geralmente ela não aquece componente, tá? Você ligando direto na fonte. Então geralmente você vai ter que isolar o curto para poder trabalhar na placa de forma mais fácil. Então vamos lá. Essa bobina aqui, digamos que eu tenho os 12 volts aqui. Então essa bobina aqui, tá? Ela vem para esse cara aqui, depois vem para esse cara aqui. Ou seja, eu tenho aqui e tenho aqui para trabalhar nessa linha. Ou seja, o que eu posso fazer? Eu tenho um curto na alimentação principal. O que eu vou fazer? Retirar essa bobina. Então eu retiro essa bobina fora e aí eu vou medir para o lado de cada bobina. O lado de baixo da bobina, que é o lado dessa linha. O curto está para cá ou o curto está para o lado de lá? Porque aí eu já vou conseguir começar a isolar o curto. Eu já vou saber se o curto está nesses componentes ou se está no restante, né? Se eu retirar a bobina e no lado de cá, né, no lado de baixo, no lado dessa linha, eu não tiver curto, eu já sei que eu não preciso mexer aqui, não preciso mexer aqui, né? Ou seja, o curto não está aqui. O curto não está aqui, o curto está para lá, certo? Vamos lá, digamos que eu retirei essa bobina aqui, tá? E a parte de baixo não tem curto. O curto continua para o lado de lá da bobina. Aí o que eu vou fazer? Vou retirar essa outra bobina aqui.
tá? Essa bobina aqui é a bobina que alimenta aqui, ó, essa parte de alimentação principal do processador, tá? Da APU. Então eu vou retirar essa bobina, mesma coisa, eu vou medir do lado de baixo e vou medir do outro lado da bobina. Porque se o curto estiver aqui na parte de alimentação da APU, o curto já vai estar para o lado de baixo da bobina, certo? Se o curto estiver para o outro lado, aí eu sei que o curto pode estar ou aqui nesses capacitores principais, ou nesse aqui, ou nesse cara aqui que recebe 12 volts também, certo? Tô tentando explicar direitinho. Se ficar alguma dúvida, vocês me perguntem, tá? Tô tentando explicar da melhor maneira possível. Se alguém não entender, você me pergunta. Qual que é a nossa intenção? Quando a gente pega um curto na alimentação principal, a primeira coisa que a gente quer fazer é isolar o curto, ou seja, diminuir, né, o espaço da placa que eu vou trabalhar. E é isso que eu estou passando para vocês. Como a gente diminuir o espaço para trabalhar. Porque se eu for trabalhar, por exemplo, com toda a parte que trabalha com 12 volts, né? Esses caras aqui, esses caras aqui, esses caras aqui, né? E esses caras aqui, eu vou ter que mexer em muito lugar da placa. E aí eu vou ter que sair tirando o componente de muito lugar. Isso vai me dar um trabalho gigante, né? Por isso essas bobinas são tão importantes. Se eu retirar a bobina aqui, né? Tô com curto, retirei a bobina. Pro lado de cima da bobina eu não tenho curto. O curto sumiu pro lado de lá. E o curto tá pro lado de baixo, eu já sei que o curto tá aqui, ó. Ou tá nesses dois caras aqui, ou tá nesses dois caras aqui. Então eu fico com 4 componentes aqui para eu retirar, né? Que um deles tá danificado, um deles está gerando curto, certo? Desculpe, tem 2 capacitores cerâmicos aqui também, que também podem gerar curto, certo? Mas a gente tem somente essa área. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui e tiro o cara fora. Tiro um MOSFET desse aqui fora e vou medir. Sumiu o curto? Ah, sumiu o curto. Beleza, era esse cara aqui que estava danificado. Coloco o outro e está feito o reparo. Certo? Não, tirei esse, não sumiu? Venho para o próximo. Retiro esse aqui. Ah, sumiu? Sumiu. Maravilha, mesma coisa. Troco o componente e o reparo está pronto. Se eu retirar essa bobina para o lado de cá, eu não tiver curto, tá? E para o lado de cima eu tiver curto, pode ser nessa região aqui que eu mostrei para vocês, né? Eu retiro essa bobina e vou medir para o lado de baixo aqui. Então eu fiquei só com essa área aqui isolada, né? Quando eu retiro essa bobina, eu isolo essa parte. E se eu medir para o lado de cá, ao lado dessa linha, e ela estiver em curto, ó, a tensão sai dessa bobina, vem para esse cara aqui, certo? Então, meu problema pode estar aqui. Eu posso retirar esse cara. Sumiu o curto? Maravilha, eu já sei que o problema era ele. Não sumiu? Eu venho para cá, para esse cara aqui, tá? Esse cara aqui, ó, esse capacitor aqui, ele fica na entrada desse MOSFET. E esse capacitor, ele costuma dar mais problema do que um MOSFET. Ou seja, se eu retirei aqui e não sumiu o curto, eu venho e tiro esse capacitor aqui. Tiro ele fora. Tirei ele fora, sumiu o curto? Maravilha, era ele. Não sumiu? Aí eu vou tirar esse cara. Mas você vê, ó, que eu fico com 3 componentes somente nessa linha aqui para averiguar, né? Simplesmente tirando a bobina. Se eu retirar as 2 bobinas, maravilha, tirei essa bobina, o curto não tá para cá. Aqui o curto sumiu. Aí eu fui lá e retirei essa bobina. Aqui o curto também não tá. Aqui o curto sumiu. O curto ficou só pro lado de lá. Aí o seguinte, aí eu posso ter algum problema nesses capacitores aqui ou nesses caras aqui, porque eles vêm direto da fonte, eles não passam por essas bobinas, certo? Essas são as 3 vertentes. Uma vertente, essa linha. Segunda vertente, essa linha de alimentação. E a terceira vertente, a parte de entrada, aqui dos capacitores de entrada do conector da fonte. E esses caras aqui que vêm direto do conector da fonte também. Esse cara aqui também costuma dar defeito, tá? E esse cara aqui também costuma dar defeito. Esse cara aqui, ele é um regulador, tá? Ele entra 12 volts e libera 3.3. Esses 3.3 aqui alimentam o drive e alimentam esse regulador aqui, que é um regulador de 1.2 também. Esse regulador aqui, ele só funciona em power on, ou seja, ele só funciona quando eu ligo a placa. Então, quando eu ligo a placa, esse regulador alimenta o chipset em power on. O chipset ele trabalha com tensão de standby, né? Ele recebe tensão de standby e ele recebe outra tensão em power on, quando está ligado. Então, quando está ligado, o 1,2 volts que alimenta o chipset vem desse cara aqui, certo? E aí eu já vou dar uma dica para vocês. Às vezes você pega, por exemplo, um aparelho que você liga ele aqui, ele pisca a luzinha vermelha verde na frente, e em seguida já apaga. Eu não sei que eu estou com vermelho na cabeça hoje, tá? Ele pisca a luzinha verde e apaga em seguida, tá? Aí você vai medir a linha de alimentação principal e você não tem curto. Não tem nenhum tipo de curto. Aí você já pode desconfiar desse cara aqui. Muitas vezes dá problema nesse cara, acaba afetando esse e às vezes danifica até o chipset. Então às vezes tu vai ter que trocar esse cara e esse cara. Certo? Sempre quando você for trocar esse cara ou trocar chipset, você sempre vai medir aqui se você não tem curto. Tá? Como é que você vai medir se tem curto aqui?
mesma coisa, a terra ponta preta, escala de continuidade, você vem nas perninhas mais à direita aqui, as duas perninhas mais à direita, inferiores à direita desse CI, e você mede. Se você tiver uma resistência muito baixa, você sabe que você tem um curto aqui. Tá? E se você tiver um curto aqui, muito provavelmente o teu chipset foi para o espaço. Ou seja, tu vai ter que trocar o chipset e aí trocar esse cara. Mede aqui também, tá? Para ver se você não tem algum tipo de problema. Porque se afetou esse cara aqui, você troca o chipset e ele vai queimar o chipset de novo. Então, para você não perder chipset, não perder componente, sempre que você trocar um chipset, você vem e mede esse cara aqui e mede esse cara aqui. Beleza? Esse CI aqui, ele alimenta, como eu falei para vocês, alimenta esse regulador, alimenta o drive, ele alimenta aqui também, que eu não falei para vocês, o CI de áudio, tá? O CI de áudio do Xbox, ele fica aqui, ó, é esse CI aqui. Aqui temos uma bobina dele, certo? Aqui tá a bobina dele, deixa eu ver se dá para ver legalzinho. Vou colocar um pouquinho mais próximo aqui, ó. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui é a bobina que vai para o CI, ou seja, se eu retirar ela, eu consigo medir também para o lado de cá e para o lado de lá da bobina. A bobina é muito interessante por isso. Você retira ela, você consegue isolar. Então você vê se você tem um curto no CI ou se o curto está para o lado de baixo. Que pode ser um curto no chipset, pode ser um curto no cara aqui. Certo? Então só para recapitular. As três vertentes que a gente pode ter aqui num curto de alimentação principal. Certo? Primeira vertente, essa bobina, que é essa linha. Segunda vertente, essa bobina, que é essa linha de alimentação principal do processador, e a terceira vertente, que seriam os capacitores de entrada, esse capacitor, esse cara ou esse cara aqui, tá? Teu problema na linha se você tem curto na linha de alimentação principal, vai estar dentre essas opções o teu defeito, tá? E aí é a forma que eu expliquei, retira uma bobina, para o lado de cá não tem o curto, maravilha, então eu sei que para cá não preciso mexer, vamos para a próxima bobina. Tirei essa, para o lado de cá não tem curto, maravilha, então eu já sei que aqui também eu não preciso mexer. Então vai estar aqui ou vai estar aqui. E a probabilidade maior é de estar nesse lado aqui, tá? Esses capacitores aqui dão problema também, mas esse aqui é com um pouquinho mais de facilidade, tá? Dá um problema com mais facilidade. Então você vai retirar esse cara aqui. Não resolveu? Mede esse cara aqui. Se tiver em curto aqui, tu retira fora e mede a linha de novo, que ele também dá problema. Esse aqui também dá problema, mas é um pouquinho mais difícil dar problema nele do que nesses dois aqui. Então isso tudo vocês vão pegando conforme a experiência, tá? Com essa explicação básica que eu dei para vocês aqui, vocês já vão conseguir resolver muito problema de Xbox que não liga, tá? Muito problema de Xbox que não liga. Então quem tiver condições aí de comprar um aparelhinho com defeito, um aparelhinho que não liga, não dá sinal, compra. Acha o LX lá baratinho, tá? Eu não fiz o curso aqui para fazer vocês gastarem, não é isso. Mas se vocês adquirirem um Xbox lá, um aparelhinho com esse tipo de defeito, baratinho, eu não sei quanto é que custa por aí, mas aqui entre 50 e 80 reais só o console a gente compra com esse tipo de defeito. Vai ser muito interessante para o teu aprendizado. Porque como a gente faz um curso online, é legal. A gente tem um grupo do WhatsApp aí do curso. Então você vai lá, eu tenho esse problema, joga lá no grupo. E aí ali a gente vai trabalhando entre vocês e eu vou estar lá também. Então a gente vai trabalhando. Né? Se for preciso, eu pego aqui uma placa aqui, venho aqui e faço uma explicação de novo. Pelo sintoma do teu aparelho, você vai fazer, deve estar por aqui, por aqui, por aqui. E aí você vai seguindo as etapas e a gente vai resolver esse aparelho aí. Beleza? Eu vou ter que gastar 80 pila no aparelho? Beleza, cara, sem problema. A gente resolve o problema dele e depois você vende ele por 400. Não tem problema. Talvez não seja um gasto, talvez seja um investimento, certo? Isso além da sua experiência adquirida. Certo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para passar para vocês nesse vídeo. Esse vídeo eu preparei basicamente sobre curtos, então basicamente era isso. Sobre a placa Trinity, linha de alimentação principal, é a mesma coisa da Corona, tá? Então não preciso puxar a Trinity para cá. A Trinity ela muda somente na linha de standby por possuir o chip HANA, tá? Coisa que na Corona não tem, tá? Quem faz essa função do HANA na placa Corona é o chipset, tá? Então se você pega, por exemplo, um aparelho, que um Xbox que você liga, ele funciona normal, dá o giro de luzes na frente, tá? Ou seja, ele iniciou, se ele deu o giro de luzes na frente, ele iniciou, mas ele não dá imagem por áudio e vídeo, ou por HDMI, ou pelos dois, você sabe que o teu problema vai estar aqui, ó, tá? O problema vai estar no chipset. Na placa Trinity, pode ser um problema de HANA ou um problema de chipset, tá? Na Corona, certamente será chipset, tá? Ou você terá um problema de chipset, ou então pode ser no conector aqui, HDMI ou áudio e vídeo, pode ser um problema no conector também, ou nas trilhas, né? As trilhas que ligam do chipset até o conector. As trilhas é somente você verificar bem de perto aí, que
que você consegue ver se tem alguma trilha rompida. Já peguei assim também. Já peguei Corona V6, que não dava o giro de luzes, mas não dava imagem. E era uma trilha rompida aqui que fazia a ligação do conector HDMI até o chipset. Então era uma trilha rompida, só refiz a trilha e ficou maravilha, ficou filé. Certo? Esse curso esse vídeo era basicamente para isso, para mostrar por onde vocês vão trabalhar se você tiver um curto no standby, por onde vocês vão trabalhar se você tiver um curto nos 12 volts, tá? Apesar de não ser um vídeo que a gente está fazendo o reparo, ele é um vídeo muito importante. Prestem muita atenção nesse vídeo. Se quiserem ver de novo, volta a ver de novo, porque esse vídeo ele te ensina por onde trabalhar, tá? Como eu falo, se você pegar uma placa inteira dessa, é muito difícil você sair olhando e tentar adivinhar qual componente está ruim. Agora, se você sabe aonde trabalha, por onde trabalhar, meu defeito está no standby, eu vou trabalhar no standby. Quais componentes trabalham com standby? Esses que eu citei para vocês. Então você tem somente essas possibilidades ali para resolver. Então fica muito melhor do que ter uma placa inteira, né, dos dois lados aqui para trabalhar. Feito? Esse vídeo está pronto. A gente vai reparar aparelhos com esse tipo de defeito durante o curso, tá? Mas esse aqui eu acho que é mais importante do que o próprio reparo que a gente vai fazer depois, certo? Logo logo estou subindo mais coisas aí, tem bastante coisa importante. Esse vídeo era importantíssimo, eu precisava subir para vocês já ter uma noção, certo? Muito obrigado a todos aí e até o próximo.